Bom, aqui é o professor Adriano Carneiro. A gente vai resolver o problema do vestibular da UES 2010.2 e um problema que envolve regra de Cramer. A gente vai resolver um sistema, né? Tem um x, y e z, construir a solução do sistema mostrado aí. A gente quer o valor de x, y e z, o produto. Então a gente vai fazer pelo método de Cramer. Como é o método de Cramer, né? Inicialmente a gente vai usar o determinante dos coeficientes de x, que é número 1 e número 1, do y e do z. Então vamos escrever o determinante aqui. Eu vou ter 1, 1 e 1, 1, 2 e 4, né? A gente está vendo aqui os coeficientes, certo? Aí eu vou escrever, e aqui o z vai ser 1, 3 e 5. Bom, para o cálculo desse determinante, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar a regra de Sarri. A regra de Sarri diz o seguinte: ele deve repetir as duas primeiras colunas. Então 1, 1 e 1, eu vou ter 1, 2 e 4. Então diagonal principal eu tenho 5 vezes 2 vezes 1 dá 10. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 4. Diagonal secundária eu tenho 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Troco o sinal, já que a diagonal secundária é menos 2. Aqui eu tenho 12 menos 12. E aqui eu tenho 5 menos 5. Então o determinante vai ser, somando os positivos eu tenho 17, menos os negativos, que é 19. O resultado dá menos 2. Então nós fizemos aí o determinante principal. O que nós vamos fazer agora é o determinante dx. Dx vai ser trocar a coluna, essa coluna aqui, a primeira coluna, vou trocar esses números por esses aqui, ó. Então eu vou ter 1, menos 2 e menos 4. Vou ter 1, 2 e 4. Continua, né? E 1, 3 e 5. Eu vou calcular esse determinante, certo? Então, calculando o determinante, eu repito as duas primeiras colunas. Eu vou fazer as contas. Aqui eu tenho 10. Dx vai ser 10. Aqui eu tenho menos 12. E aqui eu tenho menos 8. Aí a diagonal secundária eu troco o sinal. Aqui eu tenho menos 8, troco o sinal, fica 8. Aqui eu tenho 12, troco o sinal, menos 12. E aqui eu tenho menos 10, troco o sinal, mais 10. Então o resultado dx vai ser, cancelando aqui, eu tenho 10 com 10 dá 20, menos 20, 12 com 12 dá menos 24, e aí o resultado vai dar menos 4. Certo? Daí a gente já dá para calcular o x. O x é igual ao dx sobre o d. Como o x é menos 4 e o d é menos 2, eu tenho que o x é 2. Ok? Então nós fizemos o valor, calculamos o valor do x. Vamos calcular o valor do y. O valor do y a gente vai trocar no dx. Vamos calcular o dy. Como seria calcular o dy? Eu vou pegar os valores da matriz principal 1, 1 e 1. Vou trocar a coluna do y por 1, menos 2 e menos 4. Sempre a gente vai fazer isso, ó. Então, para fazer o dy, eu troco essa coluna por esses números. 1, menos 2 e 4. Então, vamos lá. Aí o z vai ser 1, 3 e 5. Pronto. Esse é o determinante. Eu vou ter que fazer as contas, né? Eu vou repetir aqui as duas primeiras colunas. Fazer as contas. dy é igual. Diagonal principal dá menos 10. Depois 3. E depois menos 4. Diagonal secundária. Aqui eu tenho menos 2, troco o sinal, mais 2. Aqui eu tenho menos 12, troco o sinal, mais 12. E aqui eu tenho 5, troca, fica menos 5. Certo? Então esse é o dy. Então dy é igual, somando os positivos eu tenho 12, com 5, 12, com 2, 14, com 3, 17,
os negativos, vou ter menos 10 com menos 4 com menos 5, vai dar menos 19. Então vai dar menos 2. Então o y vai ser dy sobre d. dy é menos 2 e o d é menos 2. O resultado dá um positivo. Fica faltando calcular o dz, né? Então para fazer o dz, do mesmo modo, a gente vai pegar os coeficientes de x, os coeficientes de y, 1, 2 e 4, e o de z eu vou trocar, mais ou menos lembrando, troco os coeficientes de z por os termos independentes, 1, menos 2 e menos 4. Certo? Então vamos voltar aqui para o sistema. Os termos independentes está aqui, troco essa coluna no lugar dos coeficientes de z. E agora é só fazer a conta. Aqui a gente vai fazer de maneira mais rápida. Aqui eu tenho menos 8. Aí aqui eu vou multiplicar aqui menos 2. Aqui eu multiplico, dá 1 vezes 4 vezes 1, dá 4. A diagonal secundária eu vou ter 2, troco o sinal, menos 2. Aqui eu vou ter menos 4, troco o sinal, mais 4. Certo? Então, e para finalizar, tá faltando aqui menos 8, vai dar mais 8. Então o resultado eu vou ter, cancelando esse com esse, eu vou ter menos 2 com menos 2 dá menos 4, mais 8, resultado 4. Então o z vai ser o dz sobre d. dz é 4 dividido por menos 2 dá 2, positivo. Menos 2, né? Então ele queria o produto de x e z. O x deu 2, o y menos 1, ou o y deu 1, e o z deu menos 2. Resultado, menos 4. Então a resposta é o item A, resposta dessa questão. Aqui é o professor Adriano Carneiro resolvendo problemas de regra de Cramer.